No começo da televisão, dizia-se que ela era importante porque ela iria trazer o mundo para o telespectador. Hoje a gente sabe que ela é importante porque se tornou fundamental na permanente construção do mundo. O talento de profissionais dedicados e criativos deu forma e conteúdo à TV brasileira, que é considerada uma das melhores do planeta. E no Persona de hoje, o nosso convidado é uma dessas pessoas, né, Atílio? Exatamente. Produtor, diretor de TV, ele já fez de tudo em televisão, principalmente atrás das câmeras. Seja bem-vindo, Newton Travesso. Uma honra falar com você, Newton Travesso. Seja bem-vindo ao Persona. Imagine, eu que estou honrado com esse convite. Muito obrigado. Newton, antes da gente começar a falar sobre as suas travessuras na televisão, queria que você falasse um pouco sobre a TV de hoje. Como é que você enxerga a TV de hoje? Que avaliação você faz da televisão que se faz hoje em dia? A televisão mudou bastante, né? E a internet agora fez um avanço muito grande, tanto que na Jovem Pan, por exemplo, nós começamos há 15 anos a brincar com a internet e hoje nós temos uma televisão na Avenida Paulista, que é a Panflix, porque foi um processo acreditando que a internet poderá ter muito mais força, às vezes, do que a própria televisão. Porque a televisão de hoje, é evidente que a Globo continua dentro do seu espaço, a Globo tem uma força muito grande, tem uma grade que é impecável, uma grade que está há mais de 30 anos no ar, intercalando jornalismo com dramaturgia. Tudo isso tem uma importância muito grande, mas hoje em dia, principalmente a nova geração, ela não quer mais ficar com a preocupação de sair correndo. Vamos que tem o Jornal Nacional, vamos que tem a novela das 8. Depois, hoje, você tem a televisão, você tem a Globoplay, você tem a Netflix, você tem a Amazon, você tem uma série de parcerias. Tem no YouTube que você joga a sua imagem, faz o seu canal. Mudou completamente. Newton, foi uma grande transformação, mas quando a gente fala de audiência, essa busca incessante por audiência, ela pode prejudicar o conteúdo de uma TV? Ela sempre prejudicou, né? Porque eu lembro que os apresentadores, antigamente, estavam trabalhando, apresentando o programa com um monitor na sua frente, e acompanhando a audiência. Teve uma época que eu achei que até isso era extremamente cruel, porque se o apresentador estivesse apresentando alguém, entrevistando, brincando, e de repente ele visse que no monitor a audiência estava caindo, ele transformava aquele momento num belo de um final. E como é que você projeta? O que você acha que vai ser no futuro a televisão? Eu acho que o futuro está aí. Até nos próximos 5 anos é o que nós estamos assistindo, nós estamos vendo, e todas as opções que nós temos. Nós temos a TV aberta, temos a TV paga. E aí você distribui exatamente aquilo que você quer. Você não precisa de mais ninguém para você. Você mesmo orienta o seu instinto, a sua vontade, o seu prazer. É você mesmo que faz esse trabalho, que eu acho que ele é tão importante, porque não existe mais aquele problema de socorro, não é? Tenho que ir embora para casa, porque senão eu vou perder a minha novela. Tenho que ir embora para casa, porque o Jornal Nacional começou. Vamos que vai, está entrando o Fantástico no ar. Era uma loucura, mas tudo isso parece que está no fim. Então, você veja dentro dessa
desse processo todo de quarentena que nós estamos passando, você tem vários lives na televisão, com os grandes intérpretes, com os grandes apresentadores, todos os grandes comunicadores tentando fazer alguma coisa, ocupando espaço. Agora nós temos até uma Denise Fraga, atores e atrizes tentando não deixar morrer o seu espaço, porque o teatro está fechado, o teatro está quase de luto. É muito triste você ver o que está acontecendo, mas existe na internet um tempo em que você pode apresentar uma peça, pode apresentar um monólogo e pode apresentar um produto que te interessa e você acha que pode interessar também para aqueles que têm uma certa admiração, ou pelo ator, ou pelo cantor, ou pelo apresentador. Sei, tudo isso é muito difícil. A previsão não é fácil, mas eu acredito que o que está aí já é um espaço para alguns anos a mais. Newton, você citou o teatro nesses tempos, né, tempos de tecnologia em ascensão. Você acha que a dramaturgia se fortalece, então, nesses tempos, ou ela perde força de alguma forma? Não, ela não vai perder força. Ainda tem uns 10 anos de inércia, isso pode ter certeza. Mas eu acho que as minisséries vão ser muito mais produzidas. Eu acho que o tempo da dramaturgia, na dramaturgia, a novela, são 138, 140, 150 capítulos, é tudo muito cansativo. Eu acho que reduzir também vai ajudar muito, né, nos novos processos que a televisão pode ocupar. É difícil você expressar a importância da dramaturgia na televisão. Ela sempre vai estar muito presente de todos nós. São muitas transformações, né? Desde que você começou, a TV chegou ao Brasil, você era adolescente e logo já integrou aí aquele time que ia formar a TV Record, né, Newton? Como é que você chegou lá? Tem uma história curiosa, né? Bom, eu tive muita sorte, mas eu fui muito dedicado. Tudo parecia estar indo muito bem. Estava feliz no Teatro Municipal, estava feliz estudando, em casa. E, de repente, papai teve uma doença ruim, grave, e morreu com 41 anos. E, de repente, me vi sozinho, com uma mãe, 2 irmãs, Elza e Gracinha, 2 e 7 anos. E a vida, perdemos tudo, foi muito complicado, até que eu comecei a trabalhar como mensageiro, entregador de carta na General Electric, e fui doar sangue no Hospital Santa Helena, ali na rua de São Joaquim, na Liberdade. Doava 500 gramas por semana, que dava R$500, eles pagavam. Doava uma vez por semana, 4 vezes por mês, dava R$2.000, pagava o aluguel de casa, 1.300, mais o Colégio Paulistano e mais o que eu recebia como mensageiro. E comecei a caminhar quando o Bilu disse que o pai dele falou que a TV Record, Paulo Machado de Carvalho, ia abrir uma estação de televisão. O pai dele trabalhava na Gazeta Esportiva. Aí deu uma virada. E aí nós fomos, em maio para junho, nós começamos a fazer o curso, nos preparando para inaugurar a televisão. E aí nós começamos a nos preparar com câmera, luz, som, direção de TV. Sabe, nós tivemos assim, nós fomos cercados de importância que tinha a televisão. O que era a televisão? E o que nós tínhamos que nos preparar para quê? E isso tudo deu uma vida muito grande para todos nós. E aí inaugurei a TV Record no dia 27 de setembro de 1953. Inaugurei a televisão fazendo câmera. Eu era um bom cameraman, o Jô Soares sabe disso, fazendo a grua. E às 10 horas eu parei, desci, fui fazer maquiagem para ser intérprete como ator.
de uma peça do Muriel Silveira, chamado Garota 53, com John Herbert, Souto, Margarida Rey, e dirigida pelo Zé Renato. Então, de repente, as pessoas estavam a fim de que eu deixasse as câmeras e viesse para frente das câmeras. E eu descobri que o que eu queria era estar por detrás das câmeras, que a alegria que me dava estar por detrás das câmeras era muito mais importante do que à frente das câmeras. Newton, você era um garoto quando dirigiu a Cacilda Becker, o grande mito do teatro brasileiro. Você já mencionou aí vários nomes, tal, mas a Cacilda era a Cacilda, né? Como foi para você, tão jovem, dirigir esse mito, a Cacilda Becker? E como é que ela era? Ela era nervosa, ela era ansiosa? Como é que era dirigir Cacilda Becker ao vivo num teleteatro, né? A Cacilda tinha uma disciplina e uma ansiedade inacreditável. Quando ela entrava no estúdio, a primeira coisa que ela fazia era revisar todos os cenários, os móveis, tudo o que estava acontecendo. Depois ela queria que que as roupas dela ficassem num determinado canto, porque na marcação sempre ela ia sair ou pela esquerda ou pela direita, então ela queria ter facilidade de comprar. Aí, de encontrar o guarda-roupa dela. Existia uma coisa impressionante da Cacilda, que era quando ela sentava e começava a rememorar todas as marcações junto com o texto, sozinha. Era um negócio impressionante. Ela entrava, depois do ensaio, a gente ensaiava de 1h às 6, 7 horas da noite. Aí ela descansava até às 9 da noite, que era o grande teatro, das 9 às 11, mais ou menos. Era quase 2 horas de espetáculo ao vivo. Mas ela terminava o ensaio, todos saíam, aí ela vinha, sentava no cenário, o iluminador continuava fazendo as luzes, o boom ia recuando, as câmeras iam se posicionando, e ela ficava andando em todos os cenários. Entro por aqui, eu saio por aqui. Aqui eu ponho o meu guarda-chuva, aqui eu pego o meu chale e boto aqui. Aí ela entrava na cozinha, aí pegava, a porta abria para cá, quando eu entrava na cozinha, ela fazia a caminhada, sabe? Mas com uma elegância, com uma doçura, era impecável. A Cacilda era assim coisas de Deus. Nós preparamos aqui um material sobre alguém que exerceu uma forte influência na sua vida. É um artista que os jovens de hoje em dia ouvem o nome, mas não sabem direito a importância que ele teve no teatro brasileiro. Vamos dar uma olhada? Zbigniew Marian Ziembinski chegou ao Brasil em 1941, com 33 anos de idade, fugindo da guerra na Europa. Mas já trabalhava com teatro desde os 12 nos palcos da Polônia. 2 anos depois, ele já assombrava o mundo teatral com a sua direção do espetáculo Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. A peça que abalou os alicerces do teatro na época e acabou rendendo a Ziembinski o título de fundador do moderno teatro brasileiro. Num tempo em que os diretores de teatro eram figuras praticamente decorativas, com a função restrita de distribuir os papéis e indicar de que lugar do palco o ator deveria dizer o seu texto, Ziembinski foi mais longe, quando, em parceria com alguns pioneiros como Newton Travesso, formaram uma equipe artística fundamental na implantação e evolução da teledramaturgia, que, na verdade, forjou a TV brasileira no que ela tem de melhor e que a destaca em todo o mundo. Despejei os inquilinos, despedi os empregados, aqui ficaremos 1, 10, 100, 1000 anos. Ziembinski, primeira pergunta que eu quero te fazer, você conseguia entender o que ele falava? Que ele tinha um sotaque terrível, né? Mas depois ele foi aperfeiçoando. Mas era soberano. Era um rei, era um lorde em cena. Ziembinski foi um grande mestre para todos nós.
principalmente para mim, porque com 20 anos eu tive a ousadia de tentar fazer Romeu e Julieta. Aí o Ziembinski me explicou todos os momentos e o que tinha a ver esse texto aqui com o texto do lado de lá. Por que Shakespeare escrevia assim? Por que ele fazia... Sabe, ele me conduzia e introduzia dentro de mim a importância do autor e por que ele escrevia daquela forma, o que ele queria, quais eram as intenções. E tudo isso, para mim, veio de uma forma em que foi me enriquecendo. Tanto que, quando ele dizia, ouça, é a cotovia. Amanhece, porém para nós, anoitece. Ouça, fico lindo, sabe? Ter conseguido fazer isso. E a ele, ao velho Ziembinski. Velho Ziembinski. Newton, você se emociona ao lembrar dele, né? Um pouquinho. É muito difícil você rememorar tudo isso e não se emocionar e não ficar próximo de vocês com a verdade que eu tenho dentro de mim. Que lindo. Isso. Muito amor no coração, Newton. Você mencionou que você chegou a dirigir 19 programas por semana. Você dormia? Qual era a sua rotina? Então, eu entrava no domingo. No domingo eu entrava mais ou menos meio-dia e saía na terça-feira. Eu ficava o domingo, a segunda inteira. Na terça de manhã eu vinha para casa. Aí eu dormia um pouco, tomava banho e voltava para a televisão para ensaiar ao meio-dia. Que loucura. Mas não sentia cansaço, não sentia absolutamente nada. Às vezes até eu digo, sabe o que cansa mesmo a gente no nosso universo, na televisão, no teatro? Trabalhar não cansa, mas administrar o ego é um negócio impressionante. Este dá trabalho. Tem dias que você precisa chegar em casa e tomar um banho de sal grosso. Você está carregado. É um negócio impressionante. Isso é o mais difícil, né? Newton, a gente vai fazer uma breve pausa e volta daqui a pouco com o Persona. Estamos de volta com Persona, hoje conversando com o diretor e produtor de televisão, Newton Travesso. Newton, a gente foi pesquisar essa sua paixão pela música e descobriu que você queria ser cantor, mas não um tipo comum de cantor, né? Então vamos dar uma olhada no quadro Aconteceu com a Persona? A ópera, como a conhecemos, surgiu no período barroco na Itália há mais de 400 anos. A primeira peça, reconhecida como tal, foi Orfeu, de Cláudio Monteverdi, composta em 1607. No período clássico, os poderosos da corte e do clero passaram a manter compositores e orquestras nas suas folhas de pagamento. No período romântico, as composições se aperfeiçoaram. Teatros foram construídos e ingressos passaram a ser cobrados para quem se dispusesse a pagá-los. No século passado, finalmente, a ópera chegou ao grande público, através dos discos e do rádio. O Teatro Municipal de São Paulo chegou a manter uma programação chamada Temporada Lírica, que abria suas portas gratuitamente ou a preços populares para quem quisesse assisti-las. Nessas ocasiões, no palco daquele belo teatro, um adolescente sonhador soltava sua voz no coro de figurantes, imaginando seu futuro como solista. E é isso, né, Newton? Você soltava a voz sonhando ser um solista, não é mesmo? Quando eu tinha 17 anos,
eu trabalhava no Teatro Municipal como comparsa figurante. E eu estava estudando canto. Era um barítono promissor, apesar de eu ter ficado muito triste quando o professor me disse que eu era barítono, porque eu iria perder a oportunidade um dia de cantar a Notevole Stelle da Tosca, que é apaixonante. E eu, nessa época toda que eu trabalhei como comparsa no nosso Teatro Municipal, eu acompanhei todas as óperas com os grandes intérpretes. Então, sabe, tudo isso foi me criando uma fantasia incrível. Ô, Newton, é evidente que uma das suas grandes paixões é a música. Tanto que você organizou musicais, você trouxe estrelas internacionais para o Brasil, várias, né? E você foi o diretor de um dos mais importantes festivais da canção que nós tivemos aqui, que foi o de 67. O histórico Festival da Canção de 67. Aquela torcida Fla-Flu no auditório, aquela coisa. Como é que era essa vibração? Como é que era dirigir um espetáculo desse porte? Nós temos que reverenciar o criador dos festivais, que foi o Solano Ribeiro. Foi uma pessoa que dedicou uma parte da sua vida à música, à MPB, e criou espaços incríveis para todos nós, para todos os nossos grandes intérpretes e compositores. Eu lembro que no Festival de 66, quando nós fomos fazer o primeiro ensaio do Jair Rodrigues na Disparada, o Geraldo Vandré diz, não, Jair Rodrigues não vai cantar a minha música. A minha música não vai ser interpretada por Jair Rodrigues. Jair Rodrigues é um moleque, é um garoto que vai entrar no palco e estragar a minha obra. Aí foi um negócio meio difícil e impressionante. Aí o Paulinho de Carvalho, aí Manuel Carlos, todos nós ficamos ali. O Solano começou a temperar tudo, dizendo, olha, não é bem assim. O Jair Rodrigues está ensaiando de uma forma que você não vai acreditar. Nós queremos que você assista o ensaio. Olha, tanto foi que chegou uma hora depois do ensaio, o Vandré reverenciou o nosso Jair Rodrigues, que é cantor e foi uma das melhores interpretações da vida do Jair Rodrigues. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, reino que não tem rei. São momentos que fazem a história da televisão, momentos como esse, né? Mas eu queria mostrar para você um depoimento de um artista de um dos muitos programas musicais que você dirigiu, e hoje é um companheiro nosso aqui da casa, olha só. N-I-L, Newton, não é com um W, não. Newton Travesso. Que prazer falar de você um pouquinho. Porque para falar de você, teria que ficar uns 3 dias falando sobre televisão, né? Newton Travesso, tenho um carinho muito grande por você, Newton, porque você, além de tudo que você fez na televisão, tudo que você criou, tudo que você dirigiu, tudo que você bolou, né, tudo que você participou, tudo que você deu ideia, criou e tal, além disso, eu não posso nem falar, porque existe aquela máxima que quando a gente tem muito envolvimento com a outra pessoa, é suspeito, né? Eu sou suspeito, porque além desses programas todos que você criou, nesse tempo todo de televisão que você tem, que você é um dos fundadores da televisão, você criou o meu programa, né? Junto comigo, né? Na TV Globo. Esse programa que faz um grande sucesso hoje na TV Cultura, que é o Senhor Brasil, nasceu com você, na tua mão, né? Então, eu sou suspeito para falar, né? Então, é um grande beijo que eu quero te dar, você aqui no Persona, bem feito para você ficar aqui no Persona agora contando um pouco da sua vida para todos nós, para o Brasil inteiro saber quem é Newton Travesso, quem foi, quem é e continua sendo, porque você continua trabalhando, né? Um beijo para você, te amo. Obrigado, Rolando.
Newton, TV Mulher foi um programa que foi um marco na questão do empoderamento feminino. Né? Pela primeira vez, um programa de televisão tratava a mulher de uma maneira inteligente, com assuntos inteligentes. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse programa. E em 74, o Boni me telefonou, diz outra vez, tudo bem, como é que você está? Porque o Boni nós nos conhecemos desde 1954. Eu fui para a TV Globo, tal, Fantástico, aquele negócio todo. Mas eu sempre, na reunião, depois da reunião, quando a gente saía para almoçar, eu conversava com o Boni e dizia, bom, você é paulista, eu sou paulista, vamos abrir um núcleo, está muito carioca, Globo, vamos abrir um núcleo em São Paulo. Não, outra vez, eu não quero perder a rédea, ficar com o núcleo à distância, ter que comandar a distância, qualquer coisa, aí eu fico meio, não, esquece. E assim foi, eu fui várias vezes insistindo, e às vezes até entre um vinho e outro, eu pedia para que ele voltasse um pouquinho para a nossa cidade, para São Paulo, que eu achava importante se a gente fizesse alguma coisa aqui. Um dia ele me chamou e disse, olha, Travessa, quer saber uma coisa? Vamos abrir esse núcleo em São Paulo. Vou abrir e o que você quer fazer? Eu falei, bom, agora não dá. Eu tenho ambição, mas não é assim, não estou nada preparado. Mas me dá um tempo. E aí eu levei a proposta para o Boni de fazer um programa para mulher dentro da TV Globo. E aí ele começou a gostar da ideia e falou, vamos fazer uma televisão para mulher, então, por que não pode? Vamos fazer exatamente uma televisão para mulher dentro da TV Globo. E aí nasceu a ideia de fazer o TV Mulher. Então, eu acho que foi pela primeira vez que a gente fez um programa totalmente voltado para a mulher, totalmente com prestação de serviço. Acho que foi esse o grande, o forte do nosso programa. E anos depois, Newton, você também fez o Saia Justa. E a gente tem um depoimento sobre esse programa. Vamos ver? Newton Travesso é um presente na minha vida. É inesquecível a imagem que eu tenho dele entrando no estúdio TV Mix, na TV Gazeta, para me buscar para ir realizar um novo projeto dele, que era o Mulher 90, na extinta Rede Manchete. E aí tinha umas confusões na minha vida naquele momento, eu não podia ir, mas naquele momento eu não podia ir. Mas aí eu falava assim, que não posso? Posso sim. Eu vou trabalhar com esse cara. Eu tenho que trabalhar com ele. Esse cara fez a televisão brasileira. É um dos grandes nomes da televisão brasileira. E eu preciso dele na minha vida. E foi uma... Eu diria que formamos uma dupla muito boa. O Newton me traz calma, me traz serenidade, me dá segurança. É muito bom ter Newton Travesso num set. E melhor ainda foi quando a gente depois se cruzou de novo no Saia Justa. Imagina o que é um programa com 4 mulheres apresentando, mais um monte de mulher na produção, mas a gente tinha Newton lá. Newton sabe, ó, só de falar dele eu já me sinto assim, ó. Newton, muito obrigada por tudo. Eu sou muito grata a tanto que eu aprendi com você, meu irmão. Muito obrigada. São companheiros que, puxa vida, mexem com a gente. São muito generosos. Eu sempre fiz isso não imaginando que alguém pudesse agradecer. Eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo. E eu acho que até meu filho, Marcelo Travesso, ele é diretor, está há 29 anos na Globo, está na dramaturgia, acho que já fez umas 28 novelas. E ele puxou exatamente o meu temperamento. Eu sempre disse para o Marcelo, o importante são as pessoas que aparecem à frente das câmeras. Se eles estão bem, vai sair tudo tão bem, vai sair tudo tão bom. Então, vamos fazer força para que sempre eles estejam felizes. Porque aí nós vamos ganhar, aí nós vamos aplaudir, mas nós estamos recebendo de coração a importância deles, o emocional deles. Newton, nos anos 60 e 70, a gente vivia a ditadura
E houveram vários incêndios, né? Não só na Record, que sofreu 3 incêndios, como em várias emissoras, né? E como é que você via isso? Isso foi dado como um atentado, né? Na época, inclusive. Como você via aquilo na época e como você vê hoje? O incêndio do Paramount, que tinham 400 crianças, que estava sendo feito o programa no domingo da Cidinha Campos, pessoas de um prédio perto do Teatro Paramount viram uma pessoa andando no telhado do Teatro Paramount com um tambor devia ser de gasolina, sei lá do quê, que ele jogou pelo ordimento e pegou fogo no Teatro Paramount, não sobrou absolutamente nada. Eu acho que as poucas coisas que nós conseguimos, eu lembro que eu estava com o Jô Soares conseguindo carregar câmera, alguma coisa para tentar salvar, pingando água quente no pescoço, na cabeça, um negócio impressionante. Newton, desses incêndios, que muitos deles suspeita-se que tenham sido criminosos, curiosamente, do primeiro incêndio da TV Record, dos escombros da TV Record, nasceu um dos programas humorísticos mais famosos da televisão brasileira, que foi A Família Trapo. Como é que surgiu essa ideia naquele clima tão... no meio daquela tragédia que estava acontecendo? Foi meio violento tudo aquilo. Eu lembro que, quando pegou fogo no TV Record, lá no aeroporto, nós nos reunimos e temos que botar a televisão no ar hoje. Aí nós criamos um programa chamado Família Trapo, que uma semana antes a gente ainda não tinha o título, tinha a ideia na cabeça. Aí chamamos o Jô Soares, chamamos o Carlos Alberto de Nobre, olha, a ideia é fazer uma comédia no palco, e o que vocês acham? Então, mas tem uma certa urgência, nós precisamos disso. Aí o Jô, o Carlos Alberto, vamos em frente lá, aquele negócio, aí nós montamos. Aí quando faltavam uns dias para fazer o ingresso, para chamar público para o Teatro Consolação, a gente não tinha o título. E eu tinha acabado de assistir aquele filme Noviça Rebelde, que tinha Trump Family, qualquer coisa assim. Aí eu falei para o tutor, eu vou assistir um filme Noviça Rebelde, tem uma família, Trump Family, aquele negócio todo. Aí foi, discutiu, brincou, o Jô Soares falou, por que não põe Família Trapo? E ficou Família Trapo. E ficou um programa que tinha um certo encantamento de humor, e um humor inocente, gostoso de se ver. Esse aqui que vai jogar? É esse. Infelizmente não vai dar. Newton, a gente foi buscar um depoimento de uma pessoa que era uma criança praticamente quando esse programa foi para o ar. Olha só. Newton Travesso, Nina, querido, é muito bom poder falar de você, para você e para o público do Persona. Eu tive o privilégio de trabalhar na televisão desde criança e conhecer o Newton Travesso e trabalhar com o Newton Travesso na Família Trapo, período mágico da TV Record. Newton, você é demais. Você tem as melhores qualidades que eu acho que um diretor pode e deve ter. Você tem talento, você tem paciência, você tem delicadeza e você tem amor pelo que você faz. Muito amor. E é por isso que eu te amo. Um beijo, Newton. É o Sócrates, né? Ricardinho. Ricardinho é uma pessoa que tem um talento musical inacreditável. Ele é uma pessoa que teve um pai que foi um grande comediante, Renato Porto-Real. Esse foi também grande. E o meu Ricardinho continua aí. Ainda vou voltar a jogar tênis com você, Ricardinho. Boa! É isso. Com 86 anos, ainda vou ganhar de você. Pode estar certo. Voltando um pouco nas mulheres, a gente tem uma imagem aqui de uma grande mulher, uma grande artista. A gente quer que você veja e comente. Newton, Deus te pague, até sempre, assinado Elis. O que te diz esse bilhete? O que te remete isso? Nós trabalhamos muitos anos juntos, né? E a Elis tinha um temperamento danado, a Pimentinha era fogo.
Mas ela tinha um talento inacreditável. A Elis nunca cantou uma música sem que o sentimento dela tivesse presente. E Elis não era só intérprete, não era uma grande cantora. Elis era uma grande atriz. Prezado Afonso, amiguinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Uns 20 dias antes dela morrer, eu fui gravar com ela, aqui tinha uma boatezinha aqui na Avenida Rebouças. Eu fui gravar com ela, 2 para lá, 2 para cá. E ela não estava bem, mas ela foi interpretando tudo. Só que na hora de sincronizar, não dava para sincronizar os lábios com a música, sabe? Então, deu um trabalho assim de umas 8, 10 horas de edição. Conseguimos fazer até 2 para lá, para cá, com toda a dignidade de uma grande intérprete. Aí o programa foi para o ar. Na segunda-feira, eu recebi um buquê enorme de rosas brancas. E aí tinha esse bilhete. Deus te pague. Até breve. Para falar a verdade, com toda honestidade, não tive tempo de agradecer as rosas brancas. Não, Newton. Mas a lembrança da Elis permanece, né? Permanece entre nós. Né? E é bonito ver esse depoimento seu tão emocionado, que emociona até a gente que está aqui te entrevistando. Verdade. Obrigado pelas suas palavras. Muita emoção. Voltamos com o Persona, hoje entrevistando um nome fundamental para a TV brasileira, Newton Travesso. Newton, depois de alguns anos na Globo, você se transfere para a TV Manchete e lá você vai ser diretor de programação e cuidou inclusive da teledramaturgia. E aí acontece aquela novela que mudou os rumos da televisão brasileira, da teledramaturgia brasileira, que foi o Pantanal. Como é que foi levar a equipe, atores, toda aquela estrutura para o meio do mato para gravar essa novela? Como é que foi essa aventura? É um capítulo à parte, porque quando saí da Globo, em 87, eu montei uma produtora, aí veio o Plano Collor, eu perdi tudo e praticamente esse programa que estava na Manchete parou, tive que parar, fechar a produtora, fechar tudo. Tive muitos problemas, e aí a própria Manchete, o Adolfo Jaquito, o Lilito Prost, telefonaram e perguntaram se eu não queria assumir a direção de programação da TV Manchete. Eu achei honroso e achei bacana o convite. E fizemos a primeira novela, que era uma história do seu Adolfo Bloch, chamado Cananga do Japão. E quem dirigiu foi a Tezuka Yamazaki, com toda a nossa equipe. Nós só chamamos a Tezuka porque nós tínhamos que começar uma novela para começar, enquanto estava fazendo essa, começar a trabalhar a próxima. Se não terminava o Cananga do Japão, não tinha o que botar no ar. Essa foi a ideia na nossa primeira reunião. E assim foi. Quando estava acontecendo o Cananga, chamamos o Benedito Rui Barbosa, que estava meio indisposto com a TV Globo, estava tendo problema, porque ele tinha apresentado há 5 anos um projeto que era uma novela chamada Pantanal, e que ela foi arquivada porque achavam que eu ia ter muito custo, ter que viajar para o Pantanal, aquele negócio todo. Era uma novela que ficava muito cara, e estava fora, estava na gaveta. E quando nós chamamos o Benedito, o Jaiminho falou para ele da ambição de fazer o Pantanal no Pantanal, aí o Benedito falou, nossa, aí foi assim, nasceu o Pantanal naquele dia na sala. Depois da Manchete, você vai para o SBT. E lá você também dirige uma novela inesquecível,
junto com o Del Rangel, que foi nosso companheiro aqui da TV Cultura até recentemente, né? Que é o Éramos Seis. O Éramos Seis tinha uma característica interessante, porque ela era exibida em 2 horários. Passava a novela, aí dali a meia hora ela passava de novo. Por que se chegou a essa solução? É uma pequena novela, é uma mini novela. Me telefona o Luciano Calegari e diz: Meu Travesso, você tá bom? Aqui é o Luciano Calegari. Oi, Luciano, tudo bem? Travesso, vamos fazer uma proposta para você. Você quer assumir a dramaturgia do SBT? Eu falei: isso é meio perigoso, não é, Luciano? Como perigoso? Não, porque o Silvio não gosta da novela, ele corta, ele reduz os capítulos. Ele faz isso até com longa-metragem, não é complicado, não? Não gosta das coisas. Não. Conversamos, fizemos reunião, várias reuniões. Ele vai te dar carta branca, você faz exatamente aquilo que você quiser. Eu falei: tá bom, então posso te esperar amanhã na Vila Guilherme? Pode. Tal. Fui lá, conversei com o Luciano, já estava um contrato pronto, uma proposta pronta, eu aceitei. E aí comecei a pensar o que eu ia fazer. E o Silvio me deu, assim, uns 2 meses para apresentar um projeto. Eu não precisei desse tempo, porque eu tinha a ambição de fazer uma novela paulista. E aí comecei a procurar uma novela passada em São Paulo, que tivesse história de São Paulo. E aí encontrei no livro Éramos Seis, e uma novela que já tinha sido feita na TV Tupi, há muitos e muitos anos. Eu falei: por que não fazer essa novela? Aí telefonei, eu soube que a adaptação do livro da Senhora do Preso tinha sido adaptada pelo Silvio de Abreu e o Edvaldo, e eu telefonei para o Silvio, e ele: mas você quer fazer mesmo Éramos Seis? Eu falei: quero, porque eu estou abrindo um núcleo aqui em São Paulo, é uma nova abertura para todos nós, profissionais, e eu acho importante a gente aproveitar esse espaço. O que você acha de fazer o Éramos Seis? Você pode fazer uma pequena adaptação? Ele falou: olha, eu estou na TV Globo, vai ser difícil fazer isso. Mas da minha parte, você tem liberdade toda, pode fazer minha novela, não tem problema nenhum, e eu acompanho e nós vamos nos adaptando. Aí eu fiquei muito feliz de saber que eu estava com a novela na mão. Peguei o livro, reli o livro, peguei os capítulos com o Silvio de Abreu, vi a lista de todos os personagens, o perfil de cada personagem, e quando eu li o perfil de todos os personagens, tinha um lá em cima, a Dona Lola, que eu falei: puxa vida, a Dona Lola é para Irene Navache, preciso falar com ela, que eu já tinha trabalhado com ela na TV Mulher, eu tinha feito comerciais do MAP naquela época com o Irene Navache, já conhecia muito, já tínhamos trabalhado bastante juntos. Ela estava fazendo um teatro no Teatro FAP. Aí eu fui no Teatro FAP, sentei lá na 3ª fila, a Irene me viu, tal, aquele negócio todo, terminou a peça, eu fui lá: ô, Irene, gostou da peça? Achei linda, tudo, mas tem uma proposta para você. Eu falei: qual é? Eu estou abrindo um espaço no SBT, e o Silvio o Silvio Santos me deu total abertura, deu carta branca para a dramaturgia, que ele quer de volta. Ela falou: então eu vou fazer uma coisa, olha, eu vou aceitar, não pela jurídica, eu vou aceitar pela física, eu vou fazer por você. É um presente que eu te dou, em reconhecimento a tudo que você fez por mim, as lembranças que você teve em todos os seus projetos. Quando ela aceitou a Irene Navache, foi uma facilidade para fazer o elenco de todo mundo, uma felicidade toda. E aí comecei a trabalhar as primeiras cidades cenográficas em São Paulo, que eu nunca tinha sido uma cidade cenográfica. E nós trabalhávamos aqui na Vila Guilherme, e os estúdios ali onde era a MTV, que era a antiga TV Tupi. Então,
e tinha a possibilidade de, lá na Anhanguera, onde é hoje em dia a sede principal do SBT, fazer a cidade cenográfica. Aí montamos a cidade cenográfica, maquete, aquele negócio todo, fizemos. A Irene veio, o elenco todo, passagem de texto, todo mundo numa felicidade. Aí o Silvio foi um dia lá na cidade cenográfica e viu um bonde. Ele falou: você fez um bonde, está pondo um bonde aqui? Eu falei: não, esse bonde nós fazemos no Rio de Janeiro, tem uma pessoa especialista em fazer isso. Mas como é que esse bonde veio? Um caminhão de transporte. Nossa, o Silvio não acreditava, ver a cidade cenográfica, bonde andando, tudo. Ele falou: bom, não tem volta, né? Não tem volta, Silvio. Eu acho que não tem volta. Mas é um projeto bonito, eu acho que você vai gostar. Você falou tanto da Irene Ravache, nós temos aqui um depoimento dela para você. Newton Travesso, que vontade de voltar a trabalhar com você. Por quê? Primeiro, porque você sabe tudo sobre televisão. Depois, aliás, esse é que devia ser o primeiro. Pela forma educada, carinhosa, que você trabalha com os seus atores, com a sua equipe técnica. Eu tive chance de experimentar isso algumas vezes. Vou começar lá na década de 80, você me convidando para substituir Marília Gabriela, olha a responsa, no ponto de encontro dentro do programa TV Mulher. Aí chegamos na década de 90 e vem um convite. Irene, você quer fazer Dona Lola de Éramos Seis? O livro da senhora Leandro Dupré? Um marco na minha carreira, Newton. Esse papel é um papel tão amoroso, é um papel de uma mulher que luta por sua família, e você é um homem de família. Você, quando se propôs a contar essa história, a história de Éramos Seis, eu lembro de você dizendo como era importante valorizar a família, como as pessoas estavam precisando disso. Eu lembro dessa nossa conversa na Vila Boim. Essa novela, uma novela rodeada de amigos. Então, Newton Travesso, por que eu quero voltar a cruzar o meu caminho com você? Porque eu sou muito grata a tudo que você me proporcionou. Newton, eu gosto muito de você. Seja sempre feliz. Mais um momento de emoção para você, Newton. Merecido. O programa está complicando um pouco a minha vida, né? Tanto que eu estou tendo muita dificuldade para me expressar, para chegar e me aproximar de vocês. Porque tudo é tão gratificante você ver um depoimento desse, como o da Irene, do Ricardo, todos, do Moldrin, sabe? Isso daí mexe muito com a gente, porque não era essa a minha proposta. Um dia alguém chegar e agradecer. Pelo contrário, eu acho que é tão bonito se a gente pode trabalhar junto, conseguir uma união, fazer uma ciranda. Como é bonito quando a gente consegue, dentro de um set de filmagem, vendo todos tão dedicados no trabalho, como se formando uma ciranda, é tão bonito. E como é que eu posso agradecer a Irene? Como é que eu posso agradecer a todos a vocês, a TV Cultura, sei lá, eu estou muito perdido, tanto que no começo do programa não tinha condições para falar, porque eu não sou uma pessoa de aparecer à frente das câmeras e ter facilidade de expressar o meu sentimento, tudo o que eu fiz. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar meio escondidinho, que gosto muito de filmagem, meus amigos.
Mas de para a fazer gente é um uma bem. honra, Newton, saber de tudo isso, que você compartilhe tudo isso com a gente. A gente sabe, mas a gente ouvir essas histórias de você, né, Atílio? Sem dúvida nenhuma. A gente só tem a agradecer para você compartilhar isso conosco. E para encerrar o programa, Newton, eu queria te fazer uma pergunta curta e grossa. O que é televisão para você? É uma senhora muito nobre, a quem eu dedico e dediquei os melhores anos da minha vida. Ela não gosta, Marilu, quando eu digo que às vezes eu dei mais de mim para a televisão do que os meus filhos. Mas eles sabem disso. E a Marilu também soube suportar durante muitos anos e soube compreender todos os meus momentos difíceis, soube me ajudar nos momentos que eu mais precisei. Mas eu sinto muitas saudades, eu sinto muita falta de um set. Como é gostoso estar junto dos atores, como é bom ver o brilho dos olhos dos atores quando entram em cena, entram num set. Coisa encantadora que é. É mágico, é lindo, são coisas de Deus, isso eu tenho certeza. E o Por brilho isso nos agradeço nossos a vocês olhos, dois. o brilho, Newton, de falar. São amados, são gentis e que ouvem, por incrível que pareça. Vocês não me interrompem, vocês são tão tolerantes. Vocês dois, eu tenho agradeço carinhosamente. Gostaria muito de estar no estúdio com vocês, poder dar um abraço, um beijo muito carinhoso, um beijo de um profissional, um velho profissional da nossa TV. A gente te agradece por tudo que você fez pela TV, por nós, né, Atílio? E é uma honra falar com você, Newton, uma honra. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Um beijo para você, Newton. Boa sorte. Obrigado. Um beijo para vocês. Lindo. Eu choro também, Newton. Já tô chorando também. Chora junto A gente chora.